Pois é, ô Débora, você vê, né? Essa semana foi uma semana cheia de pesquisas. Teve hoje, teve ontem, quarta-feira, foram 2 pesquisas divulgadas, e aí muita gente se perguntou, mas e aí? Por que uma vai para um lado, outra vai para o outro? A gente vai trazer agora um comparativo entre essas 4 pesquisas mais recentes, e aí a gente vai explicando aos poucos. Primeiro está aí na sua tela, em ordem de divulgação, Atlas na quarta, Quest na quarta, Datafolha na quinta e Paraná hoje, sexta-feira. E aí, na Atlas Intel, que é uma pesquisa que é feita de forma digital, apareceu Guilherme Boulos à frente, Marçal em segundo, mas eles quase ali empatados dentro da margem de erro, e em terceiro, Ricardo Nunes, uma situação também quase de empate técnico. Na Quest, Ricardo Nunes aparece numericamente à frente, mas no empate técnico com os 2 adversários, tanto Pablo Marçal quanto Guilherme Boulos, nesta ordem. Datafolha de ontem, Ricardo Nunes, à frente, né, como a gente vê aqui, 27%, Guilherme Boulos 25%, então, pela margem de erro do Datafolha, eles estão empatados tecnicamente e Marçal teria ficado um pouco para trás. No Paraná Pesquisas, mostra mais uma situação, como a Débora mostrou, de empate triplo empate técnico. Qual que é a questão para a gente olhar, né? Aí é um pouco aquela história. Quanto mais fontes de informação tiver, mais completo é o quadro que você vai poder avaliar e perceber. Porque o que acontece quando a gente olha essas 4 pesquisas? Cada uma tem a sua metodologia, como eu já disse. A Atlas Intel tem um olhar, faz a pesquisa por uma ferramenta digital, a Quest por amostra domiciliar, presencial, ou seja, o entrevistador vai até a casa das pessoas e vai de forma aleatória para preencher os requisitos, que é o mesmo método da Paraná, só que o Datafolha faz presencial, mas por ponto de fluxo, ou seja, em lugares com alta circulação de pessoas. E aí, cada uma dessas metodologias consegue captar melhor, com maior ou menor precisão, determinados segmentos. Então, numa pesquisa digital, por exemplo, sem a interação humana, é possível ter respostas mais sinceras para aquelas respostas que socialmente não seriam tão aceitas. No caso da entrevista presencial, você consegue captar outras coisas que o digital não capta. Por exemplo, aquela pessoa que se informa de uma forma mais análoga, não está tão exposto às redes sociais e às mensagens de grupos de WhatsApp, por exemplo. Quando você vai no ponto de fluxo, você pega pessoas que necessariamente estão em circulação. Por isso se chama ponto de fluxo. Se você vai até o domicílio das pessoas, talvez você não capte determinados segmentos que são mais avessos a aceitarem, a conversar com o entrevistador ali no seu endereço domiciliar. Tudo isso é levado em conta na hora de fazer a pesquisa. Por isso que a gente fala que não é tão correto dizer esta pesquisa é certa, a outra está errada. É porque cada metodologia tem as suas limitações naturais. A única pesquisa que é 100% certa, no fundo, é aquele clichê que os políticos repetem, mas é aquela da urna, porque aí sim, todos aqueles que foram votar registraram a sua opinião. Mesmo assim, pode ser que existam aqueles que registraram errado a sua opinião e aí o voto é anulado. Mas fato é que o que a pessoa fez, a urna eletrônica registra e apura de forma bastante célere e de forma com lisura. Então, só para a gente deixar isso muito claro. E aí, o que cada uma dessas pesquisas conseguiu captar de forma mais ou menos comum? E aí a vantagem da gente ter aqui na CNN, ter o índice CNN, o agregador de pesquisas, que ajuda a ponderar o peso de cada um desses institutos, das suas metodologias e do tempo. Claro que a pesquisa mais recente é mais precisa do que a pesquisa mais antiga. O que se percebe é que sim, ao longo das últimas semanas, confirmadas as candidaturas oficiais, houve um crescimento inegável de Pablo Marçal, a despeito de não ter tempo de campanha, mas ter tido uma alta exposição, não só na mídia tradicional, mas nas conversas, nas mensagens por grupos que as pessoas se comunicam. Ricardo Nunes tem muito palanque eletrônico por meio da propaganda de rádio e TV, naturalmente tem uma maior exposição. E Guilherme Boulos, este sim,
cresceu muito rapidamente porque já vinha colocado como o principal candidato de oposição à atual gestão, já era conhecido com o recall da eleição passada, com o fato de ter sido deputado federal mais bem votado na cidade de São Paulo na eleição de 2022, ele sim há algum tempo vem apresentando dificuldades de avançar no seu eleitorado. Ele já tinha conquistado há mais tempo seu eleitorado. Significa que a eleição está decidida desta forma hoje? Há controvérsia. Pode ter ainda alguns avanços para ocorrer na reta final de campanha e é isso que a gente vai olhar. Mas fato é que a eleição afunilou entre esses três candidatos. Quero ouvir Pedro Venceslau e Luísa Martins, começando pelo Pedro, que está aqui mais próximo de mim. Olha, é um desafio agora são para as campanhas que estão no batalhão de baixo. Notícia desanimadora para Tabata Amaral e José Luiz da Atena. Eles tentavam ali despontar como terceira via, no caso aqui seria a quarta via. Inclusive a candidatura do Datena tem um marqueteiro que conseguiu com sucesso em 2022 ser a terceira via. O Felipe Sotelo cuidou da campanha de Simone Tebet, que pontuou bem, performou bem, saiu grande da disputa eleitoral pela presidência, tanto é que está no ministério do presidente Lula. José Luiz da Atena, um nome conhecidíssimo do público, é um nome que não precisa passar por essa etapa de se tornar conhecido, mas mostra uma dificuldade muito grande de virar a chave do apresentador para o candidato e ver a sua rejeição crescendo demais. E aí tem um outro dado interessante, que é uma coisa que pesa muito nas estratégias das campanhas, que é a transferência de voto dos respectivos padrinhos. O Ricardo Nunes, ele conseguiu, como eu já disse anteriormente, com um certo êxito, fazer aquela transferência de votos do bolsonarismo para a sua candidatura, ou seja, recuperar os votos que foram para Pablo Marçal, parte deles. Ele foi de 31% para 39%, segundo o Datafolha. Já o Guilherme Boulos está com mais dificuldade, né? Porque já se esperava na candidatura dele, no entorno dele, que nessa altura do campeonato, o eleitor que se declara lulista e o eleitor que se declara petista tivesse migrado em massa para a sua candidatura. Mas ainda tem muita gente que não identifica Guilherme Boulos com o PT, ele é do PSOL, não tem uma história dentro do partido, e não conectou ele ainda com o presidente Lula. Por isso, essa pressão da campanha para que o Lula venha para São Paulo no dia 29 de setembro e no dia 5 de outubro, véspera da eleição, e estão já usando muito a imagem dele no horário eleitoral. O Boulos tinha 43%, segundo o Datafolha, entre os eleitores do Lula na pesquisa anterior. Saltou 5%, está com 48% nessa pesquisa agora. Mas ainda tem muito chão pela frente. Então é de se esperar mais e mais Lula colado na imagem de Guilherme Boulos. Eles já estão usando também imagens de outros petistas com muita intensidade na campanha. Fernando Haddad apareceu, Rui Falcão, Luiz Erundina, que é do PSOL, mas ainda identificada com o PT, muito presente também, e Marta Suplicy. Marta Suplicy é uma das personagens que mais tem aparecido no horário eleitoral de Guilherme Boulos, nos materiais de campanha, nos adesivos. Todos os materiais de campanha do Boulos têm os dois lado a lado do mesmo tamanho. Não é aquele vice que fica mais escondido, aquele vice que fica com o nome discreto. Isso tudo porque, além de ter uma identificação com o PT histórica, a Marta Suplicy também empresta o legado dela para o candidato do PSOL. Está batendo muito na tecla de que foi a gestão de Marta Suplicy que criou o CELS, o bilhete único, o orçamento participativo, entre outras marcas. É uma dificuldade de uma candidatura que não é do PT pela primeira vez desde a redemocratização, desde que o partido foi criado. Até a eleição de 2024, sempre tivemos uma candidatura do PT. Na última eleição, em 2020, não empolgou. Foi a candidatura de Gilmar Tato. Quem foi para o segundo turno foi Guilherme Boulos, porque ele conseguiu, mesmo sem tempo de televisão, mesmo sem estrutura nenhuma, chegar ao segundo turno e conquistar o eleitorado de centro e esquerda e de esquerda, como se fosse uma versão, claro, guardadas as devidas proporções e os devidos estilos e perfis, do Pablo Marçal, só que no campo da esquerda. Agora, Pedro Venceslau, você citou, né, a candidatura de José Luiz da Atena e ele já chegou a falar isso, escolhi
o ano errado, né, para disputar a Prefeitura de São Paulo. De fato, ninguém esperava, pelo menos, claro, isso é um retrato do momento, essas pesquisas, mas ele que partia ali de um patamar de 19%, chegar a essa altura da campanha com esse desempenho é algo preocupante, né, para ele próprio, que chorou, né, ele está desolado, está chateado, claro, não esperava por isso. Acho que tá todo mundo muito surpreso, a expectativa do PSDB era gigantesca em relação a essa candidatura, a competitividade dela. Lembrando que, claro, tudo pode mudar. Agora, Luísa Martins, quero abordar contigo. O Pedro trouxe bastante a questão da aproximação, né, da aderência da imagem de Lula a Guilherme Boulos. Só que a situação de Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes, ela é diferente, apesar que a gente viu um gesto ontem, mas também assim, Ricardo Nunes quer, mas também não quer colar demais essa imagem, quer um pouco, mas não quer colar demais, porque tem a tal da rejeição à pessoa de Jair Bolsonaro na capital, né? Débora, pois é, boa tarde, Pedro, que ainda não havia falado hoje. Eu acho que acredito, né, que há essa percepção dos dois lados, né? Nunes precisa do apoio de Jair Bolsonaro para conseguir fatia desse eleitorado que segue o líder ali, que é o ex-presidente, que ainda tem uma ampla base de eleitores. E a gente lembra que em 2022 a eleição que, né, consagrou Lula como presidente da República não foi folgada, foi até bastante apertada. E, ao mesmo tempo, Bolsonaro tem uma palavra a cumprir, porque prometeu o seu apoio a Nunes, mas também já flertou bastante com Pablo Marçal, já disse, inclusive, que Nunes não seria o candidato dos sonhos. Isso pega mal para uma campanha que ele já havia se comprometido a apoiar, e já falou ali que Marçal teria mais a ver com seu estilo, tem um estilo mais combativo, mais atuante, inclusive, nas redes sociais, um estilo mais provocador, que é mais alinhado ao que vem exercendo aí o ex-presidente desde que se candidatou lá atrás em 2018 e foi eleito presidente da República. Agora, há uma questão nessas pesquisas que a gente vê, na pesquisa Atlas Intel, em que Nunes aparecia em terceiro lugar, houve uma frustração ali para a campanha. Afinal, é esperado de quem tem a máquina a seu favor, quem está na prefeitura, é esperado um desempenho melhor do que um terceiro lugar, né? Há ali uma ideia de que né, a máquina ali, a situação é mais favorável para quem está exercendo, no caso, a prefeitura de São Paulo. Essas outras três pesquisas já deram um alívio maior, porque mostram, estou até com ela aqui no meu computador também, mostram Nunes em primeiro lugar. Claro que há um empate técnico ali pela margem de erro, mas mostram ali ele ligeiramente à frente, no caso de Marçal, na pesquisa Quest, e na frente de Boulos no Datafolha e na Paraná Pesquisas de hoje. Esse empate triplo, ele mostra ali que Nunes, tanto o Ricardo Nunes quanto o Boulos, deram uma oscilada para cima em relação a pesquisa anterior do Paraná Pesquisas, né? Mas dentro dessa margem de erro, mas que Marçal ali deu uma estacionada. Isso é positivo para a campanha de Ricardo Nunes, porque mostra ali que talvez Pablo Marçal tenha, apesar de toda a sua evidência nas redes sociais e nos cortes que ele faz para as redes sociais, há uma percepção de que ele pode talvez ter atingido aí um teto, né, um platô, e que a sua rejeição pode acabar o tirando dessa disputa. Em relação ao próprio apoio, voltando ao início da minha fala, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes, uma semana atrás Bolsonaro falava que ainda era cedo para se engajar na campanha. Houve ali uma pressão por parte do governador Tarcísio de Freitas para que Bolsonaro pudesse se engajar mais, né? E ontem houve esse gesto, essa ligação aí, em que o ex-presidente fez essa ligação durante um jantar de empresários em apoio a Ricardo Nunes e manifestou ali o seu apoio. Mas a verdade é que a campanha de Ricardo Nunes, me parece, pelo que eu pude ouvir aqui de fontes, espera ainda mais, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro.